Meu nome é Otávia, senhorinha de Andrade Miller. Eu nasci em Itabira, me orgulho muito disso. Desde que nasci, eu moro na mesma casa. É uma casa que foi doada pelo pai do Drummond, que era meu bisavô, para o meu avô. E essa casa vem sendo ocupada pela minha família. Então, assim, eu sinto que, para mim, Itabira é uma coisa mágica. Eu acho que a composição do minério, o minério ser rocha, faz com que a gente nasça na cidade e fique fixado nela. Não é um fixado ruim de não querer progredir, não querer. É um fixado de sentimento. Eu vejo pessoas que saem de Itabira e que elas têm aquela saudade, aquela vontade de voltar. E eu acho que isso tem a ver com o minério de ferro, com a ancestralidade da cidade e a rocha. É como se nós todos fôssemos um pouco de rocha, a gente traz essa carga do minério dentro da gente e faz com que você pode sair, você pode ir para outros lugares, você nunca vai deixar de gostar de Itabira. É um sentimento muito gostoso e de muito prazer se falar que você mora no berço do minério de ferro no Brasil e você mora na terra de Drummond, que era, assim, no meu caso, o tio-avô mais bacana que eu tinha. Então, assim, são sentimentos muito profundos, muito enraizados. Drummond tinha uma relação de infância com a casa, né? Minha mãe até escreveu um livro sobre a infância do Drummond com a babá dele, que é a Samaria, baseado nas histórias que ela escutava da avó, da mãe do Drummond. E ela cita no livro, minha mãe já é falecida, no livro o tempo todo ela cita, o livro é todo ilustrado com cenas da casa e todo linkado com os poemas do Drummond. Então, por exemplo, o banho de bacia, que o Drummond tomava banho na bacia, a água não era canalizada, porque o período que essa casa foi construída não tinha água canalizada, tratamento de água, a água era buscada no poço. Então tinha todo um ritual e minha mãe sempre me contava do ritual que a casa, ela não era encerada nem sintecada como existe hoje. Eles colhiam areia no córrego da Penha, peneiravam a areia para colocar no chão da casa. E a areia era varrida todos os dias e repeneirada. E uma vez por semana essa areia era colhida novamente no córrego. Imagina o trabalho que isso dava, mas era sinal de asseio. Por mais que pareça estranho para os costumes de agora, areia no chão ser sinal de asseio, mas era uma casa bem cuidada, tinha areia peneirada, era sinal de status. É uma sensação muito gostosa, igual desde 2020 eu não vinha aqui, desde o começo de 2020. Eu entrei, fui olhar os cômodos. Na minha infância, essa casa não pertencia mais à nossa família, porque o meu bisavô vendeu há muitos anos. Mas eu costumava vir aqui, quando era da família do Dr. Pedro Guerra, para conhecer, para ver as coisas mágicas, o acesso que tem perto do armário ao porão. O poema do Drummond, que faz alusão aos canteiros de José, sempre foi uma curiosidade, assim, pelo menos presente na minha infância, de conhecer o que pertenceu. E não é o que pertenceu à minha família, é o que pertenceu ao universo literário de Drummond. Que o tempo todo Drummond faz relação Itabira, ou seja, levou Itabira para o mundo na literatura dele, né? Então, é uma casa assim, que eu tenho um prazer enorme de visitar sempre. Eu até costumava, antes da pandemia, vir aqui praticamente todos os dias, porque de trazer minhas filhas, de mostrar, eu ficava até às vezes achando que eu estava sendo inconveniente para os funcionários da casa, porque eu vinha quase que diariamente. Uma sensação muito boa de nostalgia, não é nem nostalgia, é você imaginar, por exemplo, o meu avô vivendo aqui, numa época em que para cozinhar precisava do fogão a lenha, tinha que buscar a lenha para fazer os doces, ou seja, era um universo completamente diferente do que a gente vivencia. E como eu sou apaixonada por história, para mim certos lugares são maravilhosos de vir. Tanto é que aquela expressão namoradeira das bonecas de barro é justamente por isso. As pessoas ficavam na janela, namorando. E o namorar é um olhar, é uma troca de olhar.
Então, elas precisavam ficar, os homens, os rapazes, ficavam no quarto para poder ver as moças que iam para a igreja. Era uma tradição do interior, e muito do interior de Minas, né? E as moças, quando passavam para a igreja, se elas olhassem para cima, elas eram mal vistas, eram consideradas assanhadas, porque a moça tinha que passar e não olhar. Ela sabia que estava sendo vista, de longe ela percebeu que estava sendo olhada, mas ela não podia responder o olhar. E esse namoro se dava assim, troca de olhares, e olhares fortuitos, assim, olhou, parou de olhar, porque não podia se encarasse, se olhasse igual as pessoas se olham hoje em dia, seriam mal vistas essas moças. E os rapazes, isso já ia criando um vínculo e um relacionamento de namoro, que depois ia culminar no noivado. O namoro, para existir, tinha que ter esse flerte, e depois o candidato a namorado ir na casa pedir a moça em namoro e ter a bênção dos pais da noiva, da moça, não é nem noiva, né? O noivado já era depois, eu estou antecipando as coisas. Assim, eu acho que é um potencial fantástico, tanto do turismo cultural quanto do turismo natural, porque as regiões são maravilhosas, as cachoeiras, e eu brinco que o distrito de Poema é o único lugar do mundo que o dia tem 24 horas. Porque no resto do mundo não tem mais 24 horas, não. Lá você chega e não é por falta do que fazer, é que você fica encantado, entendeu? Você tem muitos passeios, você pode subir o Morro Redondo, que é uma caminhada esticada, mas o dia passa com outra frequência, é como se você estivesse no século passado, no começo do século passado, tem outra sinergia, entende? Então é um lugar assim maravilhoso, o Carmo, Serra dos Alves. Assim, são lugares não é para você ir uma vez, é para você ir, ter vontade de ter uma casa, ter vontade de ir todo final de semana, entende? Foge da correria, é muito agradável. E Drummond, assim, eu presencio diariamente, não nesse período de pandemia, eu trabalho no centro de artesanato. Quando chegam turistas, e quando a gente fala assim, você quer que eu te conte um caso do Drummond? Porque tem alguns casos que eu sei, que eu vivenciei com ele. As pessoas saem maravilhadas, encantadas mesmo. E as pessoas querem tirar foto, e as pessoas falam comigo assim, poxa, eu vim aqui conhecer a terra do Drummond. Você vê pessoas do mundo todo vindo para conhecer a terra do Drummond. Tem um caso do Drummond que eu acho assim fantástico. A gente tinha uma relação muito telefônica. Toda semana o Drummond ligava para minha mãe. E aí, Drummond para mim não era Drummond, era o tio Carlos. Eu atendia o telefone e começava a conversar, até chamar minha mãe, porque antes ele conversava com quem atendesse o telefone, ele tinha um longo papo. E ele tinha uma coisa muito carinhosa, que ele sabia, assim, lembrava o que ele conversou na semana anterior, ele voltava no mesmo assunto, então ele conseguia acompanhar o que eu estava aprendendo na escola. Era uma pessoa, não estando presente fisicamente, mas extremamente afetuosa e presente. Teve uma vez, Drummond mandou para o meu irmão mais velho vários livros do Ziraldo. Então o Ziraldo autografava, fazia uma dedicatória para Drummond fazia outra e mandava para o meu irmão mais velho. Meu irmão tem 6 anos de diferença comigo, acima de mim. Um dia, meu irmão foi para a escola, eu peguei o livro dele da Turma do Pererê, o livro do Ziraldo, e fiquei encantada. Eu sou muito apaixonada pelo Ziraldo, mas na época eu nem conhecia o Ziraldo, eu só achava a ilustração bonita. Na semana seguinte, Drummond liga. Eu falei, não, tio Carlos, eu estou lendo a Turma do Pererê, eu estou gostando muito do Ziraldo. O senhor conversa com ele, o senhor é amigo dele? Na semana seguinte, eu tive a infelicidade, entre aspas, do meu irmão atender o telefone. Ele virou para o meu irmão e falou assim, não, Luizinho, que bom que você está estimulando a Otávia, porque o Drummond sempre me chamou de Otávia, senhorinha. Ele nunca me chamou só de Otávia, porque ele sempre usava todos os nomes compostos, era uma característica marcante dele. Que bom que você está tá estimulando a Otávia a ler. Meu irmão, estimulando a Otávia a ler? Como assim, tio Carlos? Ela falou que está ali na Turma do Pererê, que eu mandei para você, e a casa caiu. Então, ou seja, até me colocar em situações jocosas, ele colocava, entende? E não por maldade, mas por um fato natural. Eu não ia falar com ele, eu estou lendo escondida, porque é feio, né? Era feio. Naquela época era muito mais feio que hoje em dia.
Então, assim, nós sempre tivemos uma relação muito divertida, muito lúdica. E eu achava muito estranho, quando eu era criança na década de 70, as pessoas não gostavam de Drummond. Então, quando eu falava assim, aqui o tio Carlos, aí a pessoa perguntava assim para mim, quem que é o tio Carlos? Eu falava, as pessoas falavam assim, aquele safado, sem vergonha, que não gostava de Itabira. E era muito pelo contrário. Ele amava Itabira, amava as pessoas de Itabira. Ele, se ele recebesse uma carta sobre qualquer assunto de um itabirano, ele respondia a carta. Entende? Então, assim, ele não deixava de ter afeição e de gastar o tempo dele com Itabira. Porque quantas lutas ele travou numa série de coisas para Itabira. As pessoas só não conseguem interpretar amor de outra forma. Imagina o que seria de Drummond ficar numa cidade minúscula, que quando Drummond saiu daqui, realmente Itabira era minúscula, ele não ia ter ascensão literária alguma, ele iria publicar talvez os contos dele nos jornaizinhos da escola, então no jornalzinho que tinha na cidade, as poesias, os contos. E aí, quem que seria Drummond? Ele só acendeu quando saiu de dentro de Itabira e foi conhecer literatas em Belo Horizonte, fez amizades, e foi aí que ele foi despontando. Né? Então, Itabira tinha um lugar muito especial na vida dele. Eu imagino que a Itabira do futuro vai ser realmente a Itabira do turismo. E, assim, opção de turismo, como a gente já disse, é o que mais tem. Porque tem muita coisa que pode ser feita ainda pela obra do Drummond em Itabira, tem muita coisa que pode ser acampado a todos esses prédios que você citou. Até o próprio Museu dos Territórios e Caminhos Drummondianos, ele pode ser ampliado, entende? Então, assim, as pessoas se deliciam quando passeiam pelos caminhos drummondianos. Tem muita coisa que pode ser feita. Eu imagino que é uma cidade que as pessoas vão falar assim, eu tenho orgulho de ser itabirano, eu tenho orgulho de ter nascido na terra do Drummond, eu tenho orgulho de ter paisagens tão lindas. E vão ligar para os amigos estressados de São Paulo, Rio de Janeiro, das capitais, e vão convidar, vamos passar um final de semana aqui em Poema, vamos, que é muito gostoso. O povo do carro não fica com raiva de mim não, mas é porque em Poema o dia tem 24 horas. E essa troca vai ser feita dioturnamente, e vai partir muito do itabirano, porque eu acho que o itabirano tem que se sentir orgulhoso da cidade que tem, porque não é qualquer cidade que tem minério de ferro, um escritor famoso no mundo todo e ainda beleza natural. É muito para uma cidade só, gente. A gente tem que amar muito isso.